Então, hoje, a última mensagem dessa série é sobre lacunas, como preencher o vazio dos vícios. E eu queria te convidar a pensar a respeito disso, porque a gente fez uma breve pesquisa no Instagram, há uma semana atrás mais ou menos, perguntando para os jovens se eles acham que tem algum vício. E muitos jovens colocaram que acham que não tem vícios, e que vícios não fazem parte da vida deles. Logo depois, a gente perguntou, na opinião daquele jovem, quais eram os vícios que mais ocorriam na idade de 18 a 24 anos. E disparado, o que ganhou foi redes sociais. Né? Por que será que ganhou redes sociais? Mas se fosse só isso, talvez estaria bom demais. Mas a gente sabe que quando a gente fala a respeito de vício, nós estamos nesse significado aí do dicionário, bem específico, tendência específica para algo indecoroso ou nocivo, que é ruim, ou qualquer ato ou conduta por essa tendência motivada. Defeito, imperfeição grave de pessoa ou coisa. Então, todos nós lidamos com vícios, porque se a nossa vida não é totalmente boa, existem hábitos ruins. E esses hábitos sendo repetidos diariamente, periodicamente, traz para a nossa vida um cotidiano de ações que não agradam a Deus. Então, porque somos pecadores, temos vícios. Se não for em redes sociais, em pornografia, se não for nisso, em mentira, se não for nisso, em games. Então, alguma área da vida ainda não está ajustada. Nós precisamos admitir isso. Se você for conversar com profissionais, por exemplo, da saúde, nutricionistas, médicos, você vai ver a quantidade de jovens que têm disfunções alimentares, seja para o muito ou para o pouco. E vício tem a ver com isso. Tudo que foge do equilíbrio, tudo que foge da virtude tem a ver com vício. Então nós carregamos vícios. E essa é uma triste notícia. Quais são os vícios mais comuns na juventude? E depois de ter feito algumas pesquisas, e muitas das pesquisas apontam resultados dos Estados Unidos, mas eu tentei compilar tudo isso para te mostrar alguns vícios que hoje ocorrem na juventude como um todo, de 18 a 24 anos. Então essa imagem contém, talvez você está olhando para isso e dizendo assim, cara, mas isso é muito pesado para a minha realidade. Tudo bem, mas existem jovens imersos em situações de vício no cigarro, em drogas ilícitas, em drogas lícitas. Jovens estão cada vez mais entregues a situações, a momentos, a pessoas que respondem um prazer imediato. A verdade é essa. Nós somos uma geração imediata. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu também sou da geração Z, tá bom? Então eu sou da mesma geração que você, 95 até 2010, todo mundo. Então nós somos uma geração imediata e nós precisamos de coisas que vão responder o nosso imediatismo. Então hoje eu estava conversando com a Rá, minha esposa, e eu falei com ela assim, nossa, eu estou querendo viajar, mas já estou querendo voltar. Aí ela me lembrou, porque você não gosta de processos, né? Logo o resultado. A gente não gosta de processos. Ninguém gosta de passar por coisas para chegar no ponto final. Nós queremos logo, no início, pular para o ponto final. E o vício, ele gera essa sensação em nós. É rápido, é imediato, vai baixar a pressão, vai fazer a gente enxergar coisas que pelo processo, pela experiência vão demorar. Então ele é um acelerador de sensações. E nós vivemos um mundo imediatista e um mundo a partir das emoções e sensações. Aí juntaram as duas coisas e gerou o que há de pior no mundo, que é o vício, que vai gerar algumas coisas ruins na gente. Mas também, talvez você tenha passado por situações difíceis com o seu celular. Às vezes eu me pego em casa, sei lá, eu vou lavar uma vasilha, estou no quarto, meu celular está na mesa, eu vou até a cozinha, paro na mesa, nessa posição aqui, pego meu celular, estava indo lavar a vasilha. Por quê? Porque isso domina a gente de alguma forma, e os minutos que eu vou perdendo ali vão sendo somados, e no fim do dia a gente passou 8, 9, 10, 11 horas no celular.
Então parece um vício meio soft, assim, que não causam prejuízos tão rápido como uma overdose com drogas ilícitas. Mas é um vício que tira a nossa paz, que tira o nosso descanso e que nos leva a ruínas da vida. Mas também, talvez você é viciado em jogos, seja jogos de tabuleiro, games virtuais. Você passa muito tempo da sua vida viciado, jogando, e aquilo, se for tirado, vai gerar um grande sofrimento. Talvez esse é um bom termômetro para você. Tudo aquilo que for tirado da sua vida e gerar um grande sofrimento, talvez você não somente usa aquilo, mas você depende daquilo. E se depende, é um vício, a gente precisa repensar. Por outro lado, e talvez mais recente do que os outros que a gente está conversando, talvez você começou na brincadeira de apostar com seus amigos e hoje você está devendo o seu banco porque você perdeu o dinheiro apostando no campeonato inglês. E aí na sua cabeça, o Manchester City ia ser muito bom, colocou toda a sua grana lá e perdeu tudo por causa de um escanteio. Era só um escanteio. Só que aí você entrou num grupo de apostas, o mentor disse, pessoal, pode colocar mais dinheiro no próximo jogo, porque esse escanteio que não teve hoje, vai ter lá. O time mudou a formação, a tática, vai acontecer. Você, ingenuinamente, crê naquilo, coloca mais grana, aumenta a sua carteira, e aí você fica, tá 89, você fica assim, eu vou tirar ou não vou o dinheiro, eu vou tirar, não vou tirar, eu não vou tirar. Acabou o jogo e não teve o bendito empate que você tanto criou no começo. E perdeu mais dinheiro. E aí você entra nesse ciclo vicioso que gera emoção, que gera tensão, aquele sentimento legal assim, e você vai sendo engolido por uma coisa que parece ser tão boba, né? Futebol, corrida de cavalo. Tem um amigo meu que estava apostando em corrida de cachorro. Corrida de cachorro. Ele fez uma boa grana com isso, mas não é algo que o sustentou. Perceba, fazia medicina, trabalhava de Uber e apostava em corrida de cachorro. E se a gente conversar com ele, se eu chamasse ele aqui hoje, ele ia falar o tanto que isso influenciou o emocional dele e até o desempenho dele dentro do curso. A gente vai vendo, então, algumas consequências palpáveis de vícios que nos acomete. E quais são as consequências de vício? Vazio emocional, talvez, dependência de algo. Se aquilo for tirado, vai gerar um grande sofrimento, um grande desespero. Também o cansaço. Então eu tentei uma vez, não consegui. Mas eu creio que, se eu fizer de novo, eu vou conseguir. E aí você cai nesse ciclo, e vai fazendo, vai fazendo. Aquilo vai cansando o seu corpo, a sua mente, estragando as suas amizades e te levando a uma vida solitária diante de um mundo muito movimentado. Também, crises financeiras. Alguém tem que bancar o seu vício. Alguém tem que bancar o seu vício. E muitos adolescentes e jovens só não se viciaram ainda por não terem o dinheiro próprio. São doidos para experimentar situações, coisas, pessoas, mas ainda não fazem porque não têm o dinheiro próprio. E o primeiro salário é dedicado a sustentar uma coisa que, não, eu estou de boa, eu não vicio em nada, e que daqui a pouco está tomando conta do seu coração, da sua mente e da sua alma. Então perceba, alguma dessa situação você se encontra. Alguma dessa situação eu me encontro. Eu lembro de um dia, eu não sei por que eu fiz isso, mas foi o jeito que eu entendi de ajudar a pessoa. Eu acompanhava uma pessoa e aí a gente estava conversando muito sobre vícios a respeito de cigarro e eu disse assim, eu vou me comprometer com você. Da mesma forma que você vai sentir muita dificuldade em ficar longe disso, eu vou me comprometer em ficar longe do açúcar. Durou umas 3 horas. E depois eu voltei tudo de novo. E o resultado, você vê, sei lá, tô jogando vôlei, beach tênis, assim, você fala, cara, eu não consigo chegar, mas por quê? Porque o corpo não responde. Porque a gente está colocando coisas ruins no corpo e ele não responde aonde você quer chegar. Isso vai gerando um grande cansaço e uma grande desilusão. O vício é doce enquanto praticado e amargo ao ser confrontado. Sabe que o seu fim é a morte.
Só que a gente tem dificuldade de olhar lá para frente. O que nos interessa é o aqui e o agora. E quando a gente olha para frente, esse para frente está longe demais. Então eu tenho tempo de experimentar e de me livrar até chegar ao que está longe demais. Mas o que está longe demais é uma ilusão, devido ao prazer imediato que você está tendo todos os dias. E aí você vai conseguindo empurrar isso para frente, empurrar isso para frente. Vai chegar um momento que essa morte vai chegar e você não vai nem perceber. Porque ela sempre está longe demais. E a destruição causada por vícios, ela não está longe demais. Ela passa a ideia de estar, mas ela está do nosso lado. Então o tempo todo precisamos estar atentos aos nossos hábitos, às nossas dificuldades, às nossas manias, aos nossos gostos e examinar se isso vai nos levar a lugares de dependência e de que se alguém tirar aquilo de mim, eu vou entrar em desespero porque aquilo faz parte da minha vida. E nós somos tão criativos que a gente transforma coisas boas em vícios. Por quê? Porque a gente não consegue viver o equilíbrio da coisa. Então, muitas vezes, viciamos em coisas que não tem problema nenhum. Esporte? Qual é o problema de esporte? Nenhum. É bom, a gente gosta de ver, a gente gosta de conversar, a gente gosta de discutir. Mas a gente pega aquilo e transforma em situações ruins que vão nos consumir. Então perceba que é um papo muito mais sobre o que a gente faz com a coisa do que necessariamente com a coisa em si. E continuando, eu queria te mostrar aqui o contexto de uma carta que vai nos ajudar a entender como a gente se livra desses vícios e o que são esses vícios. Obviamente, Paulo não está falando sobre isso em Colossenses, mas eu gosto muito da Bíblia porque ela nos revela princípios apontando para o nosso Deus, para o nosso Jesus, que são aplicáveis em diferentes áreas da vida. Então eu poderia falar sobre vícios a partir de Romanos, poderia falar sobre vícios a partir da alegria em Filipenses de Paulo, poderia falar sobre vícios a partir do ministério de Jesus, que foi um ministério virtuoso. Então a Bíblia ela nos orienta e ela nos fundamenta de diferentes formas para o mesmo assunto. E dessa vez eu queria compartilhar com você algumas partes de Colossenses que vão nos ajudar a entender o que é vício, o que ele faz com a gente e algumas verdades que a gente precisa logo sair fora, porque senão vai dar muito ruim. E para a gente entrar nesse filme, nessa série de Colossenses, é importante a gente pontuar algumas características muito especiais. A primeira é que Colossenses é uma carta circular. É por isso que ela chega até nós. Paulo endereça ela para uma igreja em Colosso. E essa carta, ela depois é distribuída em outras igrejas. E ela foi tão distribuída que ela hoje está na Bíblia e ela nos orienta a respeito da suficiência de Cristo. Paulo usa essa carta para orientar e confrontar a igreja. Como não era tão fácil assim de pegar um avião e estar no lugar, Paulo usava dessas ferramentas de escrever carta para estar presente e levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E da mesma forma que hoje coisas ruins entram na igreja, naquela época isso também acontecia. E Paulo, através dessa carta, vai orientar a igreja a respeito de uma heresia que eu quero te mostrar, que é a heresia do gnosticismo. Daqui a pouco eu vou te mostrar um mapa que vai te ajudar a entender melhor um pouco sobre isso. E ele combate essa heresia afirmando que em Cristo encontramos a suficiência e a completude da vida. Isso tem alguma coisa a ver com vício? Se em Cristo encontramos completude e suficiência da nossa vida, por que então dependemos de coisas carnais, terrenas, imediatas, que não vão nos levar a lugar nenhum? É impossível termos um vício e não colocarmos em xeque a nossa própria fé. Ah, Lucas, mas é só uma aposta. Mas é uma aposta que vai te gerar uma dependência. Ah, Lucas, mas é só um remédio. Mas é um remédio sem prescrição, em altas doses, que vai te fazer dormir muito bem. Vocês já tomaram anestesia, aquele negócio que te faz dormir, sonífero? Aquilo é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. Se isso fosse tão fácil, as pessoas iam ter aquilo. Cara, eu trabalhei muito, eu estou muito cansado, não consigo dormir, aplicou e pum,
Percebe? Algo da medicina usado para auxiliar em cirurgias, para não gerar dor. As pessoas pegam aquilo para o seu próprio bem-estar, sem necessidade, porque não encontram no Criador do universo suficiência para viver. Isso é muito sério, porque a gente vai adentrando em buracos tão profundos e sai da superficialidade de que vício é pecado. Tá, mas por quê? Porque ele tira a suficiência que Cristo tem sobre nós. E isso nos leva a refletir sobre essa série de mensagens. Então, como eu disse, o gnosticismo era uma heresia que estava entrando ali na cidade de Colosso, que estava combatendo a igreja. E nós precisamos entender algumas características e por que Paulo escreve essa carta, 4 capítulos, dedicados a explicar para aquele povo a suficiência de Cristo. Primeiro que é uma falsa doutrina, que diz que Cristo não é Deus, porque Deus é Espírito. Se Deus é Espírito e é totalmente bom, Cristo, sendo totalmente bom, não pode ser Deus, porque Cristo é carne. Pegou? Então, se o Espírito, que é Deus, é totalmente bom, Espírito é bom, a carne é má. Então, Cristo não é Deus, porque ele é humano. Ou o que nós estamos vendo em Cristo é um fantasma que paira por aí. Porque se ele é totalmente bom, ele não pode ser o Deus em carne. Então, ele é um fantasminha. Então, as pessoas estavam discutindo isso. E, por conta disso, colocando objetos criados, pessoas, acima de Cristo. Então, quem eram os adorados da época? Os anjos. Eu não adoro o Criador do universo, eu adoro os anjos. Porque os anjos, sim, são espírito e totalmente bom. Então, tudo que é carnal é ruim. E isso chegou até nós, nos dias de hoje. A gente tem muita dificuldade de conversar, por exemplo, sobre sexualidade, porque é algo carnal. E se é algo carnal, é ruim. Mas a gente esquece que tudo foi feito por Ele e para Ele. E Ele é suficiente. Então, Paulo está tentando combater isso. E também o gnosticismo nos leva a pensar que somos salvos a partir do nosso conhecimento. Quanto mais eu busco, quanto mais eu sei, mais eu agrado a Deus, e aí sim eu consigo encontrar essa suficiência. E eles se dividiam em 2 partes. A primeira é o gnosticismo asceta, então ali tem uma gaiola fechada. Por quê? Porque era uma vida enclausurada, longe do cotidiano, longe do dia a dia, com jejuns muito severos, dando castigo ao corpo, flagelando, se chicoteando, porque, cara, meu corpo é ruim, então eu preciso castigar ele. Por outro lado, tem a galera que falou assim, ó, quer saber? Meu corpo é ruim? Então, já que é ruim mesmo, pior que tá, não fica. Então, eu vou dar muito prazer pro meu corpo, e aí essa gaiola aberta de viver a sociedade do prazer, do imediatismo. Perceba que tudo isso vai nos dando algumas pistas a respeito do que é vício. E esses 2 versículos, portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Por que mesmo sabendo disso, por que mesmo nos fundamentando nisso, ainda insistimos em sermos dominados pelo desejo da nossa carne? Se sabemos que em Cristo eu sou completo, por que eu preciso me embriagar para tentar esquecer dos problemas da vida? Se eu sou completo em Cristo, Ele tem domínio sobre os meus problemas. Por que eu preciso de um objeto que vai me fazer alucinar para fugir da realidade? Se Cristo é a minha realidade, e na porta fechada, com a Bíblia e joelho na mão, eu já consigo entender o que Ele tem para mim. Então essa mania, esse desejo de fugir da realidade, de encontrar completude em coisas que não são Cristo, nos leva a essa vida de vícios. E assim como a religião do gnosticismo, essa nova religião,
Os vícios tentam roubar o lugar que só Cristo pode ocupar. Se você é viciado em alguma coisa, você está dizendo assim, Deus, esse lugar aqui, deixa que eu sou completo pelo vício. Não toque, tá bom? Não toque. Em outras palavras, eu estou dizendo assim, parte da minha vida é de Deus, parte eu resolvo a partir dos meus hábitos ruins. E aí a gente não chega a lugar nenhum, porque ou nós somos inteiros de Deus, ou nós somos do diabo. E não tem meio termo para as coisas. Não tem meio termo no questão de vida cristã, em Cristo Jesus, cumprindo a graça de Deus, não tem nada além disso. Não tem nada além disso. Então não caia na ilusão de que partes da sua vida você tem o direito de dominar, outras partes você entrega para o próprio Deus. Nós vamos fazer coisas, e não vamos conseguir preencher esse vazio. E eu queria compartilhar com você, então, 5 verdades sobre os vícios a partir da carta de Colossenses. Tá bom? A primeira verdade, os vícios acontecem porque trocamos a eternidade por prazeres momentâneos. A gente já entendeu que nós estamos em uma sociedade imediatista, uma sociedade que oferece prazer, fast food, que vem rápido, mas acaba rápido e não sacia. E Paulo nos orienta a respeito disso, dizendo, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Aquelas pessoas da igreja de Colosso buscavam coisas terrenas para poderem se completar e atingirem a salvação que estaria somente em Cristo. Da mesma forma, quando a gente pensa nos vícios se relacionando com esse texto, eles acontecem porque estamos trocando o processo de eternidade, a esperança no Deus que voltará, em coisas que vão gerar satisfação, tranquilidade agora. Isso é muito sério, porque a gente vai buscar, e nós não vamos atingir esse senso de eternidade que é brotado no nosso coração. Salomão fala isso em Eclesiastes, que foi colocado um senso de eternidade no nosso coração. E nós estamos tentando preencher isso com ciclos muito maneiros, muito legais, muito divertidos, mas que não vão atender esse anseio do interior. E talvez você se encontre aí. Você pensou assim, cara, agora eu encontrei o sentido da vida porque eu estou me dando muito bem na minha universidade. E eu não posso nenhum dia parar de estudar, isso é tudo que eu tenho, isso é tudo que eu dependo, e você faz de uma bênção de Deus para a sua vida, de uma oportunidade que Deus te deu, um vício e uma dependência daquilo. A orientação de Paulo é para que você olhe para o alto, porque olhando para o alto, eu consigo enxergar significado da minha realidade, viver ela de forma saudável, sem, contudo, depender disso. Nós precisamos depender de Jesus. Nós precisamos depender do Espírito Santo, porque é isso que vai gerar esperança, satisfação eterna no seu coração. Não busque em coisas, em ciclos, o que só Jesus pode te entregar. Em segundo lugar, entendemos que o vício é resultado de um controle que a nossa natureza exerce sobre nós. Ninguém consegue pensar a respeito de vício simplesmente como algo natural. Ah, aconteceu. Não, é intencional. Nós construímos, nós buscamos, é sempre algo muito intencional. É como um relacionamento. Nenhum relacionamento é um estalar de dedos e as pessoas estão apaixonadas e falando em casamento. Não, a gente constrói, a gente escolhe.
tem passos, tem uma escadinha que a gente vai subindo. A nossa mente sabe onde ela quer chegar. Da mesma forma, acontece isso com o vício. Existe um desejo no seu coração. E na primeira mensagem dessa série, nós vimos que mais do que ter desejo, nós somos desejo. A partir do momento que Deus soprou o fôlego da vida em Adão, fez dele um homem desejo. Então nós temos desejo. Você tem desejo. E glória a Deus por isso. Você tem desejo. O ponto é, o desejo foi corrompido pelo pecado. E uma vez que o desejo foi corrompido pelo pecado, nós buscamos, não em Deus, mas na nossa natureza, atender desejos que se voltam contra o próprio Deus. E aí nós entramos aonde? Num ciclo vicioso. E é por isso que Paulo diz, pois vocês morreram para essa vida. Lembre-se, você morreu. Se você escolheu, se você entendeu, se Cristo chegou até você, você morreu para esta vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. E muitas vezes a gente para nisso. Deus, eu quero fazer parte. Eu quero o reino. Eu quero o que o Senhor pode entregar, mas eu não quero entregar a minha vida para ti, não. Eu não quero entregar. Cara, eu tive uma conversa muito legal com uma pessoa e a última pergunta que eu fiz foi: você está disposto a entregar tudo que Jesus te pedir? E a resposta foi: se eu tivesse disposto, eu já teria entregado. Que doideira. E aí a gente orou e encerrou a conversa. Acabamos ali, refletindo a respeito da nossa dificuldade em encontrar a vida em Cristo e nos desejos que Ele colocou em nós. Abandone os desejos da sua carne, porque vão levar a lugares muito ruins. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Perceba, o vício é resultado de um controle. Viciados são controlados. Ah, não, mas foi aí que eu encontrei liberdade. Liberdade de quê? Da fala da sua mãe, da fala do seu pai? Se tornou livre disso, mas escravo da própria carne. Então é uma ilusão essa liberdade aí. É uma ilusão essa liberdade de eu faço o que eu quero no momento em que eu quero. Mas se alguém tirar aquilo de mim, eu vou sofrer. Que tipo de liberdade é essa? É um controle a partir dos nossos desejos. Em terceiro lugar, o vício substitui Deus por um político da alma. Promete tudo e não entrega nada. É o que a serpente fez com Adão e Eva. Prometeu serem igual a Deus. Terão todo o conhecimento do mundo. E aí os olhos abrem, o apetite vem. Você fala, cara, é agora. É agora. E aí você experimenta uma vez e gera uma coisa diferente. Você fala, parece que eu estou igual a Deus mesmo. Parece que eu tenho controle de tudo. Aí o efeito baixa. Aí você fala, claro que baixou. Né? Tem tempo limitado. Aí você vai de novo. E promete. E não vai te entregar nada. Porque é sempre um sofrimento. Porque é sempre uma dificuldade. Porque é sempre o peso de uma culpa. Isso tem tudo a ver com o conceito de idolatria que o salmista nos ensina. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda faz parte desse mundo. Paulo está falando sobre idolatria, mas o que isso significa? Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formado por mãos humanas. Preste atenção nisso. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. É uma vida de ilusão. Não sei se no campeonato da sua escola
você foi jogar vôlei ou basquete, por exemplo, e aí você foi o responsável por escolher o seu time. Só que você é novato, você não conhece ninguém. Você tirou 2-1, caiu em você, e aí, Lucas, qual que é o seu camarada? Quem que você vai escolher aí para o seu time? Aí eu vejo um cara igual o Samuel, alto. Falei, cara, lógico que eu vou escolher o Samuel. Tem o Samuel e o Arthurzinho pro basquete. Vou escolher o Samuel é alto, né? Menos esforço e tal. Aí beleza, o Arthurzinho fala, não, tá bom, né? Deixa o cara escolher. E aí o Samuel vem, juiz apitou, o Samuel não sabe nem lançar a bola. Enquanto isso o Arthurzinho está pontuando e fazendo várias cestas. Então percebe que é uma brincadeira, óbvio, mas para a gente entender que o ídolo é isso. Mas, cara, ele tem boca, ele vai falar comigo. Ele tem mão, ele vai fazer. Ele é inteligente, ele vai me dar, ele vai resolver a minha vida. Todo mundo usa ele. Eu vou encontrar satisfação nisso. E a gente é iludido, porque nos deparamos com um político da alma que promete tudo, mas no fim das contas não entrega nada. Promete bênçãos, promete status, promete prazeres, mas no final está aqui, ó, o seu prato de culpa. Está aqui o seu vazio, está aqui o seu desespero, está aqui o seu sofrimento. Promete tudo, mas não entrega nada. Porque nenhum ídolo está disposto a morrer por aqueles que o adoram. Somente Jesus morreu por nós e nos entregou tudo aquilo que prometeu. E ansiamos viver cada vez mais disso, até que Ele volte, até que Ele venha. E mais, em quarto lugar, antes disso, Tim Keller nos ajuda. Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração, sua imaginação, mais do que a Deus. Ele está falando sobre o que é um ídolo. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida. É um Deus falso. E caso você o perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte de sua paixão e energia, recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. Ídolo é qualquer coisa que você observe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isso, se eu experimentar isso, então sentirei que minha vida faz sentido, então saberei que tenho valor, então me sentirei importante e seguro. Se qualquer coisa torna-se mais fundamental do que Deus para a sua felicidade e para a sua satisfação, sentido na vida e identidade, então essa coisa é um ídolo. O conceito bíblico é uma ideia extremamente sofisticada, integrando as categorias intelectual, psicológica, social, cultural e espiritual. Em outras palavras, vício é ídolo que toma conta de todo o seu ser. E se você encontrou liberdade no seu vício, repense o seu conceito de liberdade. Porque você entrou numa gaiola e não consegue encontrar a chave para sair daquele lugar. Sabe por quê? Porque não é o tanto de coisa que você faz, sabe e pratica, mas é o seu entendimento a respeito da redenção e liberdade que só encontramos em Cristo Jesus. Em quarto lugar, o vício deforma sua imagem de filho de Deus e o leva a ser escravo do próprio desejo. Paulo vai nos dizer: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Deus nos criou para sermos amigos de Jesus. Deus nos criou para termos relacionamento com Ele mesmo. Deus nos criou para dizer: você é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. E a nossa resposta para Deus é: Deus, muito obrigado, mas eu vou tentar ser alegre em outra coisa. Porque o Senhor é alegre em mim, mas eu não sou tão alegre em você. Porque o que eu quero, me parece que o Senhor não pode me dar. Mas quando eu alcanço o que eu tanto desejei, aí eu entendo que só em Cristo eu encontro a minha verdadeira identidade e liberdade. E o vício vai deformar
essa imagem do que Deus nos criou para ser. O pecado faz isso. O pecado deformou a autoimagem de Adão e Eva, a relação que eles tinham com o próprio Deus, a relação que eles tinham entre eles e a relação que eles tinham com a própria natureza criada. O pecado faz isso. O vício faz isso. Ele deforma quem você é. E tem vícios que até literalmente vão deformar pessoas. Já viu alguém que está afundado na vida das drogas? E droga pesada. A pessoa perde peso, a pessoa perde dente, a pessoa perde a consciência da realidade, porque ela achou que ali ela ia encontrar tudo isso que ela perdeu. E ela não consegue chegar a lugar nenhum. Então é necessário repensar os nossos hábitos. E em quinto e último lugar, o vício pode até ser reduzido por comportamentos, mas só é extinto por transformação interior. Tudo bem, eu vou tirar o computador do meu quarto, eu vou dormir longe do celular, eu vou desfazer daquelas amizades que me levam a lugares ruins. Tá bom, eu acho que isso é muito válido, mas isso não é suficiente para gerar transformação. Muitas vezes a gente acha que o comportamento alterado é o lugar onde a gente quer estar e deve estar. Mas Jesus está interessado no nosso coração, porque é do nosso coração que vai brotar os nossos comportamentos. Olha só o que Paulo fala para as práticas que os colossenses estavam tendo a fim de atingir alguma coisa. Não mexa, não prove, não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Sabe que, em outras palavras, para quem não sabe, eu estudo psicologia, e às vezes a gente está na sala numa discussão sobre um caso, sobre algum paciente que o professor levou a história, e aí ele vai dizer que a pessoa é viciada, que a pessoa tem dificuldade com algumas questões, que a pessoa é dependente, e aí a gente vai tentar ajudar esses comportamentos. Então talvez essa pessoa precisa conversar com alguém, talvez essa pessoa precisa começar a anotar as coisas antes de fazer, talvez essa pessoa precisa começar a frequentar outros lugares, e tudo bem. Mas no fim das contas, o que vai transformar esse coração não é o comportamento, mas é o que Cristo fez na cruz. E a partir da transformação do nosso coração, os nossos comportamentos são revistos. E se você fala que o seu coração foi transformado, mas os seus comportamentos não têm nada a ver com Cristo, talvez você esteja se auto-idolatrando. Talvez você esteja tentando buscar com a sua própria força mudar só o que Cristo pode fazer. Eu tenho uma mensagem para você. Desista. Desista. Sabe o que isso significa? É chegar diante de Deus e falar: Deus, já fiz de tudo. Está na sua vez. Está aqui, ó. Está aqui. Me leve a caminhos profundos de entendimento de quem eu sou, do que o Senhor tem para mim e de como eu vivo na prática de vida a graça irresistível, o amor escandaloso de Jesus Cristo. Está disposto a isso? O comportamento exterior é sempre indicativo da condição do coração. No princípio, os seres humanos foram criados para serem governados por paixões e desejos santos. O princípio norteador da alma deve ser deleitar-se, descansar em Deus e colocar os desejos dele acima de quaisquer outros da vida. O propósito maior do homem é ansiar por Deus e pelos desejos que resultam do prazer encontrado nele. Esses desejos, por sua vez, devem resultar em comportamentos que se manifestam como frutos de justiça. Não é o que você quer, não é o que eu quero, não são as coisas que me fazem feliz, não são as coisas que me fazem bem, mas é a boa, perfeita e agradável vontade de Jesus para a sua vida. E essa vontade se resume em ser parecido com Ele todos os dias. Todos os dias.
E isso sim vai gerar descanso, paz, completude, esperança. Não busque em coisas terrenas, nos seus próprios desejos, o que somente Cristo pode te entregar. Talvez você está viciado num relacionamento. Talvez você está viciado numa série. Talvez você está viciado em um comportamento, em uma droga, em pornografia. Pare de lutar. Entregue isso a Deus. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te ajudar. E Ele vai, mudando o seu coração, gerar outros comportamentos. Então, primeiro, entenda quem você é. Segundo, entregue isso ao próprio Deus. Toda batalha enfrentada isoladamente é mais difícil. Deus é tão gracioso que Ele se revela a partir da comunidade. Então eu tenho sido muito intencional a respeito disso. De caminhar, não em atendimentos isolados. Sabe quando a bomba estoura e você procura alguém? Tudo bem, continue fazendo isso, tá? Não sofra sozinho, não deixe estourar sozinho na sua casa. Mas a vida diária em comunidade, a oração pelo outro, conversas eternas, ajudam muito. Porque é ali que nós somos provados, porque é ali que nós somos envergonhados, porque é ali que a culpa se desvai. A partir de confissão de pecado, de oração, de dizer que somos limitados mesmo e eu preciso de ajuda, é ali, é ao redor da mesa que a gente consegue encontrar ajuda. Não porque as pessoas são demais, mas porque Cristo ali está. Considere viver em comunidade. Isso vai te dar uma outra perspectiva de vida. Para a gente refletir e praticar. Você não precisa depender de outra coisa ou alguém a não ser Cristo. Não tente vencer um vício sozinho. Compartilhe as dificuldades uns com os outros. E por último, a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas no que Cristo quer. Vamos ser livres em Cristo. Lembra do filho mais novo? Que no desejo de ser livre, saiu de casa, mas se tornou escravo das próprias escolhas. E quando cai em si, ele volta para onde nunca deveria ter saído. Nós já estamos em Cristo. Onde mais você quer buscar vida? Onde mais você quer buscar satisfação? Onde mais você quer buscar felicidade? Você já tem tudo. Porque você tem Cristo. Você está em Cristo. Cristo está em você. No fim das contas, o que precisamos é de redenção e de sermos libertos de nós mesmos. Feche seus olhos. Deus, obrigado. Obrigado porque, primeiro, essa palavra serve para mim, para rever os hábitos, comportamentos, meu próprio coração. Então, sonda o meu coração, vê se tem alguma coisa fora do eixo e me ajude a entender quem eu sou em Cristo. Dependente de Cristo. De mais nada, mas dependente de Cristo. E que possamos conseguir viver essa verdade todos os dias. Talvez existem jovens aqui presos em coisas que parecem tão bonitas, tão românticas, tão gostosas, que prometem delícias, que prometem prazeres e satisfações, mas no fim das contas têm entregado culpa, peso, sofrimento. Nos livre disso, para que possamos encontrar contigo e preenchermos os nossos vazios, dos traumas, da identidade, dos vícios, em Ti. Assim como Paulo escreve, o Senhor é suficiente. O Senhor é a imagem do Deus invisível. É suficiente e o Senhor nos trouxe redenção. E o nosso maior pedido é que o Teu amor nos livre de nós mesmos. Nos liberte para que possamos viver a verdadeira vida em Cristo Jesus. Em nome do Seu Filho amado. Amém. Fique de pé aí, vamos cantar mais uma vez.
essa música?